Meus amados, a partir de agora vamos comentar um pouco sobre o dia da Bíblia. Hoje, 14 de dezembro de 2025, segundo domingo desse mês. E hoje a maioria das igrejas faz algumas programações com relação a esse dia que foi criado. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita no período de 1500 a 1600 anos. A Bíblia Sagrada, canonizada, ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tem 1189 capítulos e 31.102 a 105 versículos. Portanto, eu quero deixar aqui para os nossos amados a palavra de Deus, aonde vamos estar colocando mais informações aqui através do vídeo. Então, acompanhe, estaremos com a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós vamos para uma outra referência, tá? Vamos sair dessa referência e vamos para 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Por isso, meus amados, essa palavra é uma palavra que ela nos fortalece, é uma palavra que transforma as nossas vidas. Nós fomos transformados justamente pela palavra do Senhor. Então nós temos mais algumas informações para que você possa estar acompanhando. Daqui a pouco nós estaremos já finalizando. É um vídeo curto, mas de suma importância. Eu sei que muitas às vezes não tem essas informações. Talvez você tenha a Bíblia em casa, mas não sabe como que ela surgiu, não é isso? Então, portanto, nós vamos aqui já para essas informações. Olá, eu sou o pastor Newton Torquato, eu sou teólogo, historiador, sou professor de teologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dia da Bíblia. Mas quando esse dia surgiu? O Dia da Bíblia surgiu no século XVI com o bispo Cromwell. Ele incluiu o livro de oração de Eduardo IV num festejo específico, um momento específico, que era o segundo domingo de dezembro, momento em que eles estão comemorando ali a preparação para o Natal. Com o tempo, essa data foi se ampliando, foi espalhando-se ao redor do mundo e chega no Brasil com os nossos primeiros missionários. Durante o governo de Dom Pedro II, ainda tínhamos a Igreja Católica como religião oficial do Estado. A partir do momento em que entra a República, os evangélicos são liberados para poder comemorar isso de uma maneira mais à vontade. E a partir de então, a data começa a se estabelecer no calendário evangélico brasileiro. Bíblia vem da palavra Bíblia, que significa exatamente livro. A Bíblia é uma coletânea de livros, foi feita por vários autores. Nenhum deles imaginava que isso comporia uma estrutura maior chamada de Bíblia. Tradicionalmente aceitamos que a Bíblia foi escrita entre 1500 a.C. e 400 a.C. e depois retomada a sua escrita do Novo Testamento a partir do ano 40
e ele vem até o ano 95, quando o último texto bíblico foi escrito. A nossa Bíblia também foi escrita em diversas linguagens. O Antigo Testamento em hebraico e aramaico. O texto do Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. São línguas que nós hoje não conhecemos, que demandaram de pessoas a sua tradução. Foi um trabalho bastante longo, mas que começa com São Jerônimo, lá nos primeiros séculos da era cristã, em que ele pega o hebraico, o aramaico e o grego e vai tentar traduzir isso tudo para o latim, de onde surge a primeira tradução que nós conhecemos, que é da Vulgata Latina. A segundo grande esforço de tradução que nós vamos ter será Wycliffe, em pleno século XIV. E ele então consegue traduzir a Bíblia para o inglês. Por fim, Lutero, durante a Reforma Protestante, compreendeu a necessidade de traduzir este texto para o alemão. No século XVII, a Inglaterra, surge uma das grandes traduções que nós conhecemos como King James Version, ou versão King James, e, por fim, nós temos ainda a tradução João Ferreira de Almeida, que determina a nossa tradução brasileira, ainda até hoje, também no século XVI. Quando nós estamos comemorando o Dia da Bíblia, estamos comemorando toda essa jornada. Muitas pessoas morreram por ter a Bíblia na mão. Muitas Bíblias foram queimadas por pessoas que não queriam que essa verdade chegasse até você hoje em dia. Um grande esforço de tradução foi feito por homens e mulheres ao redor da história, para que hoje você tivesse em suas mãos este livro sagrado. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela só consegue se tornar viva e eficaz na sua vida se você abrir, se você ler e se você aplicar isso na sua vida. Que Deus abençoe. Olha só, meus amados, nós ouvimos aí uma pequena informação muito importante com esse vídeo, mas nós temos aqui muito mais informações, que fala a história da Bíblia, como foi escrita o livro de Deus, a qual nós usamos como nossa regra de fé. Portanto, a Bíblia, ela nos ensina o caminho que deve andar, Por isso, meus amados, nós estamos cada dia crescendo na graça e no conhecimento. Então nós vamos aqui para mais um vídeo de informação, tá? A Bíblia Sagrada traz a mensagem da revelação divina. As Sagradas Escrituras não é outra coisa a não ser Deus que se dá a se conhecer. Contudo, ela não foi comunicada de uma vez só. Ela não caiu do céu e nem apareceu como uma obra mágica nas mãos de uma pessoa. Quer saber quando, e como, e por quem a Bíblia foi escrita? Vem comigo. A Bíblia é um dos livros mais lidos da história da humanidade. Muito embora sua origem seja religiosa, a narrativa foi escrita ao longo de muitos séculos e, por isso, é uma obra revelada de valores, tradições, costumes de diferentes povos, em várias culturas, em diversas épocas. O Antigo Testamento possui 3 línguas, sendo elas o hebraico, o grego e o aramaico. Em sua formação estão tradições orais de até 1000 anos antes de Cristo. Entretanto, os textos sofreram diversas mudanças depois de terem sido escritos. Como, por exemplo, o Templo de Salomão. A história é de 900 anos antes de Cristo, porém, só foram escritos em torno de 500 anos antes. Além disso, até existem escavações que buscam os textos originais. Todavia, a descoberta mais importante para a Bíblia foi o Manuscritos de Qumran, o Manuscritos do Mar Morto. Por volta de 1947, várias partes dessa história foram encontradas na Cisjordânia, dentro das cavernas de Qumran. Essas partes encontradas nas cavernas
são os registros mais antigos que já foram achados sobre os textos sagrados. Acredita-se que eles são datados do século II a.C., indo até 70 depois. Contudo, não existem informações sobre os seus autores originais. Acredita-se também que durante séculos o Senhor usou mais de 40 homens inspirados para escrever ou narrar as Escrituras. As primeiras versões da Bíblia surgiram durante o reinado de Davi, entre 1025 e 985 a.C., e foram desenvolvidas graças ao trabalho dos escribas, que se detinham a tarefa de reproduzir várias cópias do texto bíblico. Por volta do século VIII a.C., o surgimento dos profetas trouxe outra característica, a criação de outros textos bíblicos. A conservação do que era dito por tais lideranças religiosas ganhava um registro escrito por meio do trabalho de recolhimento e conservação dos discípulos. Por volta do século II a.C., praticamente todos os livros que compunham o Antigo Testamento estavam devidamente terminados. Poucos anos após a morte de Jesus, a disseminação da religião cristã trouxe à tona a necessidade de preservar cópias e relatos proferidos pelos discípulos e outros seguidores também, que falaram sobre o tempo em que Jesus esteve na terra. Dessa forma, seriam elaborados os evangelhos, que foram seguidos pelos outros livros que comporiam o Novo Testamento. A língua hebraica, usada nas escrituras do Antigo Testamento, provavelmente está em uso desde cerca de 1500 a 400 anos antes de Cristo. Depois disso, muitas pessoas mudaram para o aramaico, mas os judeus também continuaram usando o hebraico, especialmente como a sua língua religiosa. Este hebraico bíblico, ele é diferente do hebraico moderno que é falado em Israel atualmente. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Originalmente, apenas as consoantes das palavras hebraicas eram escritas. Mais tarde, em muitos manuscritos, as vogais foram adicionadas, na forma de pequenos pontos vocálicos nas letras, abaixo ou acima. Isto é especialmente útil para os leitores que não têm o hebraico como a língua materna. O hebraico e o aramaico pertencem à mesma família de línguas e são muito semelhantes. Eles usam o mesmo alfabeto. Por exemplo, o aramaico era a língua oficial nos impérios assírios, babilônicos e o persa. Visto que esses impérios reinaram sobre uma grande região, incluindo Israel, e levaram a maioria dos seus habitantes ao exílio, o aramaico, então, se tornou a língua comum entre muitos judeus. Jesus também falava o aramaico. Quando Jesus é citado no Novo Testamento, essas citações são frequentemente traduções do aramaico para o grego. Embora Cristo, com toda probabilidade, falasse o grego com pessoas de fora da terra de Israel também. Basta ver a passagem em que o Messias conversa com o centurião romano e, mais tarde, Pedro com Cornélio. Quando Alexandre o Grande conquistou seu enorme império, ele introduziu o grego como a língua comum. Portanto, quando os escritores da Bíblia escreveram seus relatos sobre Jesus, 3 séculos depois, eles usaram essa língua em vez do hebraico ou do aramaico. A língua koiné, ou grego koiné, deixa claro que este era o grego comum, um pouco mais simples, usado pelas pessoas mais comuns, não o grego literário ou clássico. Por volta de 280 a.C., os primeiros 5 livros da Bíblia foram traduzidos para o grego. Porém, alguns judeus, especialmente os que viviam fora da terra de Israel, não dominavam a língua hebraica. Alguns anos depois, seguiram-se os outros livros do Antigo Testamento. Essa tradução grega antiga é chamada de Septuaginta, que significa 70. Este nome é baseado na história, provavelmente não é 100% correta, de que 70 pessoas estiveram envolvidas na tradução, por isso recebem um nome. Quando os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, eles frequentemente citam a versão grega. Quando o Império Romano se tornou cada vez mais influente e o latim se tornou a língua mais comum, partes da Bíblia foram traduzidas para o latim também.
No século V depois de Cristo, toda a Bíblia foi traduzida para o latim. Esta tradução foi denominada Versio Vulgata, que significa tradução para o povo comum. E por séculos, essa tem sido a tradução da Bíblia mais usada nas igrejas ocidentais. Durante a Idade Média, a Igreja proibiu outras traduções. Mas como o latim não era mais compreendido pelas pessoas comuns, eles desenvolveram para traduzir a Bíblia para línguas maternas das pessoas. Vale lembrar também que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, houve um período de 400 anos de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, aonde vários outros livros ali foram escritos. Dentre eles, os livros apócrifos e os deuterocanônicos, que têm sua inspiração divina rejeitada pelos judeus e os cristãos protestantes, mas aceita pelos católicos. Apesar de serem historicamente autênticos, e inclusive em terem feito parte da Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, estes livros não fazem parte da Bíblia hebraica, pois não tiveram sua inspiração divinamente reconhecida pelos judeus. A verdade é que, por questões históricas e metodológicas, a Igreja Católica incluiu esses livros em seu cânon sagrado, enquanto os protestantes permaneceram com o mesmo conteúdo do cânon hebraico. Mesmo sendo um dos mais conhecidos livros em todo o planeta, com a impressão média de 20 milhões de exemplares ao ano, devemos salientar que alguns críticos levantam o fato dela também ser um dos best-sellers menos lidos também ao redor do mundo. Uma pena, porque é ali que a vontade e a história é escrita pelo próprio Deus. E assim, meus amados, nós vimos esses 2 vídeos aí, né, informações muito importantes, como que a Bíblia Sagrada, né, desde séculos, né, vem vindo, né, nas suas traduções e chegou até nós aqui na língua portuguesa, né, e nós estamos justamente obedecendo, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né, e nela encontramos a verdade, nela encontramos o caminho que nós devemos andar, né? A Bíblia nos orienta. A palavra de Deus, na realidade, ela tem ensinamentos para todas as pessoas. Ensinamento para as crianças, para os jovens, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, né? São exemplos maravilhosos que nós aprendemos de outros personagens bíblicos. Portanto, nós estamos sempre crescendo e aprendendo da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando, e assim nós vamos finalizando por aqui